nossa Economia e Desenvolvimento está aqui no centro de Porto Alegre. Estou na sede do Sindicato dos Ferroviários do Estado do Rio Grande do Sul. Para mim, que sou de Uruguaiana, que já sou de uma época em que a ferrovia era importante para esse país, aliás, o Brasil só criou, se desenvolveu e está hoje na situação que está, por causa das ferrovias, que contribuíram de maneira decisiva para o desenvolvimento e o desbravamento, né, de áreas importantes do Brasil. O interior do Brasilzão é a partir do Rio Grande do Sul. E aqui o Sindicato dos Ferroviários faz um trabalho muito legal, né, de reaproximação dessas pessoas, de manter essa chama viva, essa nostalgia maravilhosa, que é lembrar-nos dos trens, né, que contribuíram tão decisivamente para o desenvolvimento do Brasil e particularmente aqui do Rio Grande do Sul. Então me sinto muito bem, me sinto em casa aqui e sobretudo lembrando daqueles tempos que eu, quando eu vinha a Porto Alegre, de Porto Alegre ia para a minha Uruguaiana, ia de trem. Não tinha coisa mais fantástica do que isso. Bom, de qualquer maneira, este programa também é uma homenagem a esta gente brava, esses bravos ferroviários que foram os que moldaram toda essa estrutura do Rio Grande do Sul, né, e do Brasil. E tem muitos deles que trabalham, estão ainda em atividade de trabalho aqui no sindicato, vão conhecer alguns deles. E por este Rio Grande do Sul lá fora temos certamente muitas famílias que viveram esta fase maravilhosa do Brasil e do Rio Grande do Sul. E aqui do meu lado o João Edacir Calegari Moraes, que é o presidente do sindicato. João Edacir, eu fico muito feliz em estar aqui contigo e nós nos reportarmos um pouquinho desta maravilha que foi, né, esta época grandiosa do Rio Grande do Sul e do Brasil, que foi a ferrovia. Bom dia. Realmente eu, como neto e filho de ferroviário, né, e também ferroviário, já com 32 anos de ferrovia, ingressei na ferrovia em 85, eu vivi o momento do meu avô na aviação férrea do Rio Grande do Sul, né, quando era do Estado, depois vivi a transição para o meu pai, que também entrou na ferrovia e veio a fazer parte da rede ferroviária. Eu entrei na rede ferroviária, hoje no sistema privado, após a privatização em 97, vivendo o momento do sistema privado, né, na administração da empresa. Existe realmente um total de diferença de um período para o outro, né? Viação férrea, rede ferroviária, iniciativa privada. Mas a nostalgia, como tu falasse, realmente eu, como filho e neto de ferroviário, viajei muito, né, pelo estado, tinha parentes no estado, em Juí, tinha aqui em Rio Pardo, tudo se utilizava de trem, né? Via rodoviário quase nada não se fazia, né? Tudo era através do trem, aquela felicidade, os bancos de segunda, os carros de restaurante, o carro dormitório, era uma coisa assim que os nossos filhos, eu tenho já filhos também adultos, não viveram essa beleza, né? Hoje o que a gente faz aqui dentro do sindicato é trazer o pessoal para dentro da entidade, os antigos, e mostrar para os jovens que estão ingressando na ferrovia e também para as escolas, faz um trabalho a nível das escolas aqui, a necessidade da ferrovia, de ter uma ferrovia forte, né? E o Brasil deixou muito a desejar nos últimos 20, 30 anos aí, na questão ferroviária, né? A questão ferroviária foi deixada de lado, o rodoviarismo foi dado o privilégio e hoje, com o crescimento do Brasil, sofre. O Brasil cresceu em torno das ferrovias, como tu colocaste, e hoje sofre pela falta da ferrovia. Eu sempre digo, João, que o Brasil, para olhar para o futuro hoje, ele tem que voltar para o passado. Como que eu explico isso? Voltar para o passado é isso. Eu me lembro na década de 50, quando o Juscelino implantou a indústria automobilística e a partir dali o rodoviarismo no Brasil, não precisava ter destruído, digamos, essa malha ferroviária fantástica, porque ela que foi a que desbravou o Brasil. Exato. E se nós olharmos hoje para os países desenvolvidos, a gente que vai na Europa ver, são países que convivem a malha ferroviária com a malha rodoviária. Quer dizer, o Brasil se perdeu no tempo, atendeu a não sei que interesse, a gente sabe muito bem, né? Mas de qualquer maneira, a ferrovia fez história no Brasil, ela foi a responsável, né? Por hoje temos uma integração nacional, né? O rodoviarismo veio depois, como, digamos assim, como segunda opção, alternativa, e depois acabou sendo prioritariamente estabelecido no país. Mas, de qualquer maneira, esse trabalho que vocês fazem é muito interessante, porque faz as pessoas, as gerações modernas, vou falasse agora com os teus filhos, os meus filhos também, não viveram essa época, né? E acho bacana isso aí, você trazer esse pessoal aqui para, na verdade, eles se reencontram com a própria história do país. Com certeza. Realmente é essa a ideia, né, que a gente tem, porque o mercado de trabalho não tem ferroviário, não tem a profissão ferroviário. Ferroviário é uma questão de família, na época
época antiga, né? Era de pai para filho, né? As nossas escolas não têm profissão. A engenharia, as faculdades, lá nos anos 70, tinha as classes que formavam engenheiro, formavam profissionais, e hoje o mercado, a educação não tem essa formação. O jovem entra na ferrovia e termina os antigos ensinando ele aquela profissão. Muitos se apaixonam, muitos não dão bola, viram as costas, em 2 anos não tem mais. Da época antiga, a gente entrava e o pai dizia: tu vai te aposentar aí. Né? Hoje já não dá para dizer isso, né? Porque não se sabe quando é que as pessoas vão realmente se aposentar. Né? Mas, João, quem nos está vendo certamente deve estar pensando: poxa vida, que legal isso aí. Não só aqueles que conviveram com essa época, mas aqueles que hoje são curiosos para saber exatamente o valor que a gente dá para esta questão nostálgica que é a volta dos trens. E as pessoas devem estar se perguntando assim: bom, mas será ainda é possível o retorno, digamos, mesmo que parcial, de tudo aquilo que foi construído nessa época? Quer dizer, trens de carga a gente sabe que existem por aí, mas a questão dos trens de passageiros, esse é um sonho ainda possível? É possível, com certeza. E se o Brasil quer realmente ser um país de primeiro mundo, ele não vai ter outra opção. Ele não vai ter opção. Outro dia eu estava vendo aí uma matéria da China. A China tem um ministério de ferrovias. Os caras estão fazendo trens lá de 500 a 600 km por hora, quase a velocidade de um avião. E nós estamos com trem de carga andando a 10, 15 por hora. Então, é um absurdo. O país vai ter que evoluir nesse sentido. Nós vamos chegar num momento, aí os governos, os governantes vão ter que entender que não tem opção. As nossas estradas estão totalmente insuportáveis de rodar, né? De transportar carga, de transportar gente. Não tem opção a não ser a ferrovia. Vai ter que chegar um momento, não sei se vamos chegar a ver, né? Mas isso, eu acredito que os jovens vão ver, os novos governantes que estão entrando, novos gestores, né? Eles vão ver que a opção não tem outra. Porto Alegre já é saturada, esse projeto que o metrô perdeu, se perdeu uma grande situação. É um sistema ferroviário, o metrô, querendo ou não, é tudo sob trilho. Falou sobre trilho, é ferrovia. Independente da situação, ou subterrâneo ou de superfície, é ferrovia. E a ferrovia, em país de primeiro mundo, hoje a intermodalidade entre um aeroporto, entre o porto, está o sistema ferroviário. E o Brasil parece que se afastou dessa intermodalidade. Mas vai ter um momento que vai ter que se aproximar. Bom, eu combinei com o João aqui nos próximos dias, como o dia 30 de abril é o dia dedicado a homenagear o ferroviário, nós vamos, ao longo desses próximos programas, conversar mais com o João. Ele vai lá no estúdio, lá na TV, nós vamos conversar sobre outros tópicos, né? Porque eu acho importante, é maravilhoso tu falar sobre um assunto que realmente é uma paixão nacional, porque na verdade é uma paixão escondida. Eu gostaria agora, João, no final da nossa entrevista contigo, depois eu vou conversar com o pessoal aqui do sindicato, de uma mensagem tua para o ferroviário nesse dia 30 de abril, nesse momento em que ele revive a sua própria história, a história da sua vida, da sua família, da sua profissão, quer dizer, da sua própria paixão e da realização de um sonho, porque na verdade o ser ferroviário naquela época era um grande sonho. Um grande sonho, exatamente. Inclusive o respeito que o ferroviário tinha no seu município, na sua cidade, né, no seu estado, independente do estado do Rio Grande do Sul, do Brasil afora, em qualquer lugar do Brasil que tu chega, tu sente a emoção do ferroviário, da pessoa que ingressou na ferrovia, ao falar sobre a ferrovia, ao falar sobre o período que ele transitou dentro da ferrovia, ou como profissional, ou como usuário do transporte do período. Então, eu tenho certeza que nesse dia 30, todo ferroviário se emociona em lembrar a passagem dele dentro da ferrovia. E nas minhas incursões sentimentais, a minha primeira namorada era filha de um ferroviário, lá em Uruguaiana. A tua mensagem, então? A minha mensagem é de muita paz, né? E que todos nós tenhamos aí um Brasil mais ferroviário, né? Um Brasil mais direcionado a um transporte mais seguro para a população, para a sociedade. E os meus parabéns a todo ferroviário que passou dentro e que deixou dentro da ferrovia o seu suor, o seu sangue, mas uma ideia de um país crescente não tem como não ser ferroviário. Bom, nós vamos fazer alguns depoimentos aqui de pessoas que têm esta ligação grande, fraterna, umbilical, né, com o sistema ferroviário.
com a rede ferroviária federal, com a aviação férrea do Rio Grande do Sul, com toda aquela história, né, que foi, como eu disse no começo, que desbravou o Rio Grande do Sul e o Brasil, que foi a rede ferroviária. E aqui está o Jair, que é secretário do sindicato. Jair, filho de ferroviário, quer dizer, tem muita história para contar, né? Com certeza, é um orgulho sem tamanho, né? Como tu falou bem, filho de ferroviário desde 83, mais de 30 anos, né, acompanhando essa luta aí. Eu lembro que nós somos em 4 filhos, né, e o pai ferroviário sempre queria colocar os filhos na ferrovia. E na época eu era bancário, né, tia? Eu relutei um pouco até para vir para a ferrovia, até que um belo dia eu me vi fazendo o concurso, né, e estou aí há 30 e poucos anos nessa estrada aí. E hoje aí no sindicato, né, acompanhando a luta, resgatando essa luta aí que foi tão importante, né, para os ferroviários no nosso estado e Brasil afora. Hein? E tem muita gente, né, Jair, que imagino venha aqui no sindicato apenas para rememorar, para voltar um pouquinho naqueles tempos, questão de nostalgia. É um amor que não acaba, né? Não acaba e não só isso. O sindicato ainda tem muito a fazer. Hoje a gente representa ainda os ferroviários da extinta rede, né, que passaram para a Valec, né? Nós temos hoje no Brasil praticamente 400 ferroviários ativos ainda, né, que dão respaldo para que a gente, né, busque junto ao governo melhorias salariais, né, que acabam se extinguindo para 40, 50, 60 mil aposentados. Então a gente tem uma grande responsabilidade de representar os ferroviários tanto da extinta rede quanto os hoje na iniciativa privada e também, né, muitos terceirizados, né? Principalmente agora, da forma que o governo aprovou a terceirização aí, é muito preocupante realmente. Jair, parabéns para vocês, continuem fazendo esse trabalho e parabéns para ti também pelo Dia do Ferroviário, que se comemora agora dia 30 de abril. Para todos nós, né, e como bem falou o presidente há pouco, né, para aqueles que de uma forma ou de outra, né, se doaram ou trabalharam ou utilizaram esse transporte, né, que leva não só as pessoas, mas que trouxe o progresso para o nosso país. Bom, outro personagem aqui do sindicato é o Dr. Giovanni. E o Dr. Giovanni é o consultor jurídico aqui do Sindicato Ferroviários do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo, né, história toda no meio ferroviário. Tu foste maquinista, como é que é? A minha família ela é de origem ferroviária, inclusive meu pai é maquinista aposentado, e eu adentrei aos quadros da rede ferroviária em 1986, na função de auxiliar de maquinista, na qual eu fiquei até 1990, saindo da rede ferroviária e tendo como próxima chegada os sindicatos ferroviários, no qual eu entrei como estagiário de Direito e, uma vez me formando, assumi o jurídico dos sindicatos ferroviários. Muita história para trás e para frente também, né? Sem dúvida. Eu até comento com alguns colegas que quando tu passa muito tempo dentro de uma categoria, de uma entidade, a gente acaba vendo e vivenciando, né, o auge, por exemplo, da rede ferroviária federal, e também acabou, vamos dizer assim, vivenciando também o momento em que houve, vamos dizer assim, uma queda do transporte ferroviário e que acabou gerando a privatização da rede ferroviária federal, né? Qual é a história assim, que marcou na tua vida, já que o teu pai foi, quer dizer, foi a coisa de pai para filho, né? Essa questão tua de envolvimento com a rede ferroviária. Qual é uma história que marcou na tua vida? Olha, na verdade, até tem uma situação muito interessante, porque na primeira greve de 1988, pós já a ditadura militar, o que acabou acontecendo? Eu fazia parte do comando de greve naquela altura e a gente tinha uma certa resistência de voltar ao trabalho, né? E aí o que acabou acontecendo? Todos os empregados, depois de finalizado o movimento, retornou a trabalhar. Claro que nós, da operação, do setor de tração, como maquinistas, cumprimos escalas. E acabou acontecendo que eu estava escalado para trabalhar com o meu pai, e isso gerou uma divergência, porque eu, de uma forma rebelde, disse, não vou cumprir a escala, né? Vou me manter em greve. Coisa de jovem, né? Mas isso até gerou uma animosidade em casa. Mas depois deu para
relembrar essas histórias, principalmente quando eu passei a fazer parte do sindicato, né? Tá bom, outra oportunidade, vamos conversar contigo aí sobre a tua função aqui no sindicato, que é importante, né? Porque o sindicato também é importante e continuar, com certeza, ainda a ser muito mais importante daqui para frente. Parabéns, pelo trabalho e pelo Dia do Ferroviário também, dia 30. Muito obrigado, e eu acho que essa é uma grande oportunidade e espero que a gente possa debater futuramente, não apenas questões jurídicas, mas principalmente, né, todo esse modelo ferroviário, toda a questão de transporte, que a gente conhece a história, a evolução, a transição para a iniciativa privada e o que isso realmente pode produzir favoravelmente a toda a categoria. O Diogo Martins da Silva trabalha aqui no sindicato, né? E ele tem ferroviário, tem grande... Parabéns pelo Dia do Ferroviário agora em abril, dia 30. Muitas histórias, né, Diogo? É verdade. Eu comecei como guarda-chave lá no Caciqui, né? Depois fui para a inspetoria, e em 86 nós viemos em 70 nós viemos para Santa Maria, e de Santa Maria nós vamos para cá em 86. E, bom, vamos falar de Santa Maria então, Caciqui e Santa Maria. Caciqui era um centro, né? Que tinha 4 trens, né? Saía 4 trens ali para meio-dia até 1 da tarde, até as 13 horas, né? Saíam 4 trens dali, um que ia a Uruguaiana, outro a Livramento, Bagé e Santa Maria que vinha até Porto Alegre, se estendia até Porto Alegre, e de Bagé que ia até Rio Grande. Então nós fazíamos, né, aquele trabalho ali como guarda-chave. Guarda-chave é o manobrador de hoje, né, que fazia com que as linhas, o trem mudasse de linhas, né, de trajetória. Isto. E depois nós viemos para Santa Maria, né, em 70. E ali também um grande centro ferroviário, né, Santa Maria, dos estudantes, militares e ferroviários. É uma cidade, na época, né, nessa época, corria muito trens, não é? Tinha aqui o Paulista, né, que saía dali, da estação, né, que saía dali, vinha a Porto Alegre e saía, né, para Porto Alegre, e também o Paulista que subia a serra ali por Cruz Alta, né? E saía para Cacequi, para aquela zona lá, até Uruguaiana. Então era uma cidade de muito movimento. E lá que tu te consagraste como maquinista, aliás, tu fazia... Guarda-chaves. Depois, quando eu vim para Santa Maria, eu já era escriturário, e daí depois para o serviço social. Serviço social, e em 86 eu vim para Porto Alegre, né? Fui lá para o edifício sede da rede ferroviária, e aí eu trabalhei como serviço social, né? E depois me aposentei em 91, né? Como agente de serviço social, e hoje estou no sindicato. Trabalhei aqui 12 anos, né? 12 anos aqui, depois pedi uma licença de 5 anos, né? Precisava para uma outra atividade, e agora estou aqui novamente ajudando nossos aposentados e pensionistas. Que beleza, parabéns para ti, parabéns pelo Dia do Ferroviário. Certamente nós vamos ter outras oportunidades de conversar, contar outras histórias, né, maravilhosas desta época gloriosa do Brasil, que foi a época do transporte ferroviário. Um abraço e parabéns. Obrigado. Sou filho de ferroviário, fui ferroviário, meu filho foi um tempo ferroviário, meu sogro ferroviário, morei na beira da linha, então isso foi muito bom, viu? Foi muito gostoso. Abraço. Eu agradeço muito a essa organização, essa oportunidade também. Bom, nós vamos fechar o programa hoje conversando com a Alice, que é historiadora, pesquisadora sobre ferrovias, e as ferrovias ficaram na nossa memória, né? Como nós falamos aqui, é um momento nostálgico quando a gente está aqui no Sindicato dos Ferroviários. E é interessante, né, Alice, uma menina nova interessar por pesquisar algo que foi fundamental para o desenvolvimento do Brasil, mas que hoje está, lamentavelmente, na história. É verdade. Em função do que tu tem, como tu me apresentou, já vou dizer que meu interesse é nos museus. Então, eu sou também museóloga, né? E me apropriei de investigar um pouco mais dos museus ferroviários pela importância da questão do trabalhador ferroviário, né? Quanto mais eu pesquiso, mais me interessa olhar para essa história e para entender um pouco dos movimentos do Brasil. Porque, na verdade, eu vejo assim que tu é apaixonada pela coisa, porque quanto mais tu pesquisa e mais tu te interessa por isso, isso é uma paixão também, né?
Ah, com certeza. Mas é uma paixão que eu fui aprendendo à medida que eu fui caminhando, à medida que eu fui reconhecendo os desafios da pesquisa, né? E hoje eu tenho me concentrado nas instituições museológicas ferroviárias, inclusive eu defendi uma dissertação de mestrado, em especial sobre o recorte do Museu do Trem de São Leopoldo, o que me deu um pouco, me ampliou a compreensão dos museus ferroviários no Brasil, né? As etapas em que eles tiveram seu auge e como que a memória ferroviária foi tratada dentro de cada uma dessas instituições. Porém, hoje a gente tem outros grupos, outras organizações dos museus ferroviários, né? Como o próprio Sindifergs, né? Os sindicatos ferroviários, que tem um centro cultural, que a gente está aqui dentro dele, né? Onde traz a memória ferroviária, mas não tem uma constituição museológica. Então, esses diferentes movimentos de pensar e de resgatar a memória ferroviária, ou seja, de resgatar e olhar para a história do Brasil, são aquelas questões que mais me interessam. Tu vendo assim a história passada, o presente hoje, vislumbrando o futuro, qual é a tua expectativa em relação à rede ferroviária? Nossa, a expectativa é sempre a melhor, né? Até porque, pelas nossas dimensões continentais, a gente tem um vasto campo para a ferrovia, né? Não tem como pensar diferente, mas os atravessamentos econômicos, principalmente econômicos, são fortes e eles dominam a política, no meu ponto de vista. Eu quero combinar contigo uma próxima oportunidade, nós fazermos uma incursão lá no Museu de São Leopoldo, que é importante, o maior museu aqui no estado, né? Para também resgatar um pouquinho, contar mais da história disso, que realmente é uma grande nostalgia. Eu já citei meu exemplo aqui como uruguaianense, né, que viajou muito de trem e que realmente lamenta que o Brasil tenha optado por uma coisa unidirecional. Não tenha feito como os países desenvolvidos da Europa. A gente vai lá e qualquer paizinho da Europa tem rede ferroviária e rede rodoviária, as duas com a tamanha importância, com a mesma importância. Então, tomara que, como diz aqui a nossa museóloga e pesquisadora, a gente tenha um pouquinho mais de visão do futuro e traga um futuro para o Brasil melhor, vendo aquilo que foi no passado e que não deveria ter desaparecido. O Museu do Trem de São Leopoldo é um exemplar importantíssimo em termos de representação de preservação da memória ferroviária no Brasil. Nós temos não só material rodante, nós temos lá para oferecer para as pessoas visitarem e pesquisarem não só exemplares da trajetória do trem, mas documentos, né, da organização, da instituição ferroviária, que são fantásticos, vale a pena. Parabéns e prossiga esse trabalho. Eu acho importante que o Brasil até agradece, né? A gente tem essa memória e manter viva essa chama que de repente pode de novo contribuir para que o Brasil dê um salto qualitativo melhor do que tem dado. Tá joia, muito obrigada.